Estamos aqui mais uma vez para falar sobre cultura. E eu trago aqui a Cris Maziero. Bem-vinda, Cris. Sempre um prazer estar aqui com você, porque eu sempre te digo que as perguntas que você faz são profundas e muito interessantes. Muito obrigado. Como a gente vai falar de cultura, né? A gente vai se estender um pouco mais. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é uma cultura organizacional. Marcelo, eu acredito e sinto e vejo e percebo nas empresas onde eu estou que a cultura é um grande guarda-chuva que olha para símbolos, sistemas, processos e comportamento. Uma vez, um presidente de uma empresa, ele falou assim: Cris, e agora? O que a gente vai fazer? Você já fez coaching com toda a equipe de lideranças? Você já implantou um sistema de gestão dentro da empresa? E o que mais que a gente tem para fazer? Eu falei: vamos trabalhar com a cultura. Cultura? Como assim? O que você está falando isso lá atrás, né? Eu falei: bom, e se eu falar para você sobre comportamentos que mudam resultados? Fica mais fácil? Ele falou: já começa a ficar um pouco mais claro para mim. Como assim comportamento que muda resultado? Porque quando a gente fala de uma liderança, a liderança, a forma como ela se expressa junto com uma equipe, com os liderados, faz toda a diferença. É ela que vai suportar tudo que deve ser feito dentro da organização. Aí você pode falar assim para mim: mas que responsabilidade da liderança, né? Sim, é uma responsabilidade forte. Se você assumiu ser líder, é importante que você tenha um autoconhecimento e que trabalhe isso dentro de você para que você seja um líder com uma visão mais ampla, tanto dos resultados da empresa, como que você vai chegar nesses resultados, quanto com as pessoas. Que você não tiver esse autoconhecimento, fica mais complexo de você liderar, porque você pode enganchar nas várias crenças limitantes que podem estar assolando uma cultura organizacional. Como assim, Cris? Sabe, olhando para a NR1, segurança psicológica e todas essas questões no esgotamento da liderança que nós estamos presenciando nessa nova geração de líderes, eu falei assim: vamos pensar um pouco melhor sobre isso? Que tal a gente criar um programa chamado Reconexão Essencial? E aí, eu com essa bagagem que eu tenho sobre cultura organizacional, eu criei essa metodologia, além do Komuri, comportamentos que mudam resultados, eu me aprofundei e criei um assessment também para a gente ter uma leitura da cultura organizacional sobre esses parâmetros de liderança, segurança psicológica, NR1 e como que as pessoas se relacionam dentro da empresa. E é muito interessante porque a partir deste olhar, a gente consegue chamar a liderança e juntos construirmos como que a gente dá o passo a passo para melhorar as relações dentro da empresa. Porque a cultura organizacional, ela vai impactar diretamente nas relações e, claro, nos resultados de uma empresa. Sim. Se você tem uma relação saudável com segurança psicológica dentro da empresa, os resultados serão melhores. Quando você alinha, porque cada um individualmente tem suas crenças, seus valores e vão ter seus comportamentos, que vão impactar diretamente nos resultados da empresa. Sim. Se eu tenho um comportamento e você tem outro, como que a gente vai conseguir chegar no mesmo objetivo com outro olhar, um olhar diferente, cada um olha de um jeito, e aí o resultado não aparece. Sim. Pode aparecer de uma forma sofrida. A gente percebe que as empresas, elas investem em tecnologia, investem em IA e tudo mais, mas poucas empresas ainda investem muito em pessoas. Eu sei que ser líder não é uma coisa fácil. Não. Ser presidente de uma empresa, você já foi líder dentro Sim. da empresa, né? Sim. Dentro de uma empresa, com uma equipe de 60 mulheres. Sim. Né? A gente estava conversando há pouco aqui no café, mas eu conheço sua trajetória profissional, o quanto você era um líder respeitado dentro da empresa, né? Sim. E não é fácil fazer essa equação para que tudo dê certo. Eu estou sendo exigido, você não era exigido para dar um resultado X? Muito, dos dois lados. Dos dois lados. Os funcionários querendo ganhar mais, a empresa querendo ganhar mais,
E ninguém chega num resultado que seja aderente para todos, né? Nem para você como líder, nem para os funcionários, nem para a empresa sempre pedindo mais. Sim. Porque tem uma série de coisas a cumprir no dia a dia. Eu entendo isso. Só que a primeira coisa que é cortado é o investimento em pessoas. Outro dia, eu estava negociando um trabalho com uma empresa. Ela falou, a gente está sendo muito pressionado para a NR1. Paguei terapia para todos os líderes. Eu falei, oi? Como assim? Paguei terapia para todos os líderes? Eu não tenho como investir na consultoria. Então, eu acho que a terapia é muito importante, sim, né? Mas não é só isso. Como que as relações se dão? Você vai pagar a terapia para um, para outro, e cada um vai responder de uma forma. E a terapia, a gente sabe que é importantíssima para lidar com situações internas, só que demora um pouco tempo, né? Para que a pessoa mude o comportamento dela. Quando a gente fala de um... Muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Eu sei disso porque eu tenho um conhecido que está pagando terapia para a filha. Eu falei assim, mas eu não vejo resultado, porque a pessoa está acostumada a ver resultado no final. Rápido. Ela investe que é resultado amanhã. E aí perguntou para a filha, cadê os resultados da sua terapia? A menina não soube responder e não vai saber nunca. Não é assim, uma pessoa que enxerga resultado não vai ter essa facilidade de enxergar. Por isso que muitas empresas estão com problema de NR1. Sim. Né? A implantação. Então, assim, a cultura não é só no momento de crise. Estou sendo pressionada porque agora o governo está aqui querendo resultados, falando de segurança psicológica. Não, a cultura a gente planta no dia a dia. Uhum. Sabe? É a mesma coisa que aconteceu numa grande empresa onde eu estava atuando como consultora e teve um acidente grandioso que afetou muitas pessoas na comunidade, a própria empresa, vidas, a natureza, tudo. Uhum. E aí ele falou assim, mas como que não enxergaram isso? Por quê? Era uma empresa extremamente segura, que cuidava da segurança física do funcionário, que cuidava de todos os processos de qualidade total. Uhum. E as pessoas? Como que cuidavam? E aí, na hora da crise, vamos lá, resolvi isso, sai correndo. Agora a gente está sendo chamado e cobrado para a NR1. Não é assim. A cultura a gente vai construindo ao longo do tempo. Ser coerente no falar e agir. Não é assim, agora resolve. Cadê o resultado? Não é desse jeito. Investir nas pessoas demanda um tempo. Mas se você, líder, investe nelas costumeiramente, conversa com a sua equipe, traz as pessoas para uma roda de conversa, né? A partir do meu livro, você sabe que eu escrevi um livro, Alma de Líder, né? Eu gerei um jogo também de cards para estimular esse tipo de conversa na roda de conversa do líder com os liderados, para a gente ter uma cultura mais clara e coerente com falar e agir. Não adianta eu falar, eu sou um ótimo líder, mas a pessoa não se percebe, não se olha. Tudo começa aqui dentro. Tem que olhar para dentro. E fora é só um reflexo nosso, né? Sim. Lá fora, mas eu tenho um problema com esse liderado, eu tenho um problema com a empresa, eu tenho um problema com o salário, eu tenho um problema com não sei o quê. Mas onde que está o problema? Aqui dentro. Um líder, ele dá exemplo para a sua equipe, sabe? Então, primeiro eu conserto aqui dentro, para depois olhar para fora, porque é o espelho. Lá fora é o espelho. Então, isso pensando na empresa como um todo, as grandes empresas, até tem muitas empresas grandes que elas trabalham e bem próximo disso que você está dizendo, mas eu queria pegar a maioria das empresas, talvez 70%, 80% das empresas hoje no Brasil são PMEs, pequenas e médias empresas, né? E aí, o que eu vejo muito acontecer, não é de hoje, mas de muitos anos já, é a cultura familiar. Sim.
a cultura que talvez esteja totalmente ultrapassada em relação ao que hoje o mundo precisa. Uhum. Os funcionários precisam, as gerações precisam, as regras, as novas leis e regras. O que você acha disso? Me fala um pouco. Olha, vou de novo falar da NR1. Uhum. Uma pequena empresa, o RH me ligou e falou assim, olha, nós somos autuados pela prefeitura X, porque teve um acidente e a gente quer dar uma palestra sobre a NR1 aqui para os líderes. Eu falei, uma palestra? Como assim uma palestra? Não, a gente teve um acidente que inclusive levou à morte um funcionário e a prefeitura está exigindo que a gente dê uma palestra. Eu falei, cara, não é uma palestra que vai resolver essa situação. Pois é. Vamos conversar? Eu posso conversar com o presidente da empresa, eu posso conversar com o gerente executivo, com os diretores, porque é muito maior. É lógico. Não é uma palestra de 1 hora que vocês estão me pedindo, né? Então, eu não sou essa consultora, eu vou fazer um milagre em 1 hora para que os seus líderes tenham um comportamento diferente e você não tenha mais problemas com a NR1. Então, assim, eu quero deixar claro aqui, eu não quero colocar a NR1 como sendo um problema. Sim, muito lógico pelo que contrário. não. Sim, mas a cultura é. É a hora de despertar, sabe? Essa liderança que ela só funciona quando ela é cobrada. Olha, tá sendo autuado aqui, então vamos... Não, não é ali no momento da crise. É antes, bem antes. Como a gente estrutura um trabalho direcionado para as pessoas no dia a dia, fazendo, de novo, ser coerente com aquilo. Ah, eu quero o resultado tal. É que nem essa pessoa que eu te falei. Poxa, a minha filha está fazendo terapia há 6 meses, cadê o resultado? Não. Uma pessoa não funciona assim. Não é como um computador que você vai lá e programa e ele vai te dar resultado que você está pedindo. Sim. Não é uma máquina. Né? Uma empresa também não é uma máquina. E as pessoas, ela não funciona nem no mesmo tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Claro! Então, assim, não dá para esperar o mesmo tempo. Esse negócio de 1 hora que você falou de palestra, isso vem acontecendo muito, né? Eu tenho feito muitas propostas de palestras para 1 hora falar sobre saúde mental. 1 hora falar sobre comunicação. Aí eu conversei com um diretor há pouco tempo atrás, e o diretor falou assim, eu quero que você garanta que em 8 horas você vai resolver o problema de comunicação na empresa. Eu falei, eu não vou conseguir resolver. O cara não fechou comigo. Não fechou comigo. Porque ele queria alguém que falasse aquilo que ele queria ouvir. E não aquilo que ele não queria ouvir, que foi o que eu falei. Eu consigo fazer uma trilha de conhecimento sobre comunicação, onde a gente vai trabalhar aos poucos essa questão de comunicação, primeiro entendendo qual é o problema aqui dentro de cada empresa. Claro. Porque aqui é um problema, pode coincidir de uma empresa ter escuta, não ter escuta, não ter empatia, não sei o quê, tudo isso que já se fala. Mas pode ter situações diferentes dentro de cada empresa. Claro. E eu preciso entender primeiro e fazer um alinhamento com a empresa para entender primeiro qual é o problema da sua empresa. Aí sim eu montar alguma coisa que seja uma trilha. Seja essa trilha de 4 encontros, de 3 encontros, de 20 encontros, não importa. Cada situação é que nem psicologia. Não dá para você falar, olha, eu vou tratar do mesmo jeito a Cris e o Marcelo e eles vão ter o mesmo resultado em 5 dias. Cada um tem um desafio, Cada um interior, desafio, um passado, né? Sim. Uma vontade, um desejo. Enfim, acontece isso. E isso é o que eu vejo que a cultura ultrapassada familiar, que o vô passa para o pai, que passa para o filho, e que o filho faz com tanta firmeza, né? A gente ouve muitos filhos que estão assumindo agora falar, não, porque eu tenho a gestão na GV, na USP, não sei o quê. Cara, beleza, parabéns. Mas não é só isso que vai garantir que você consiga levar a sua empresa ou as pessoas dentro daquela empresa para o caminho certo. Tem que ter um outro caminho. E esse caminho, quem tem, somos nós aqui.
que trabalhando, nós pensamos nisso todo dia, eles pensam em resultado. A gente está pensando todos os dias o que a gente pode fazer para melhorar a vida deles, né? Então, mas Você só sabe que, corroborando com o que Sim, você sim. estava dizendo aqui, eu escrevi um artigo hoje, enquanto eu te esperava, te aguardado, eu fiquei trabalhando, né? Eu adoro escrever, por isso escrevi um livro, e eu escrevi um artigo. Então, tem uma diferença entre você ter conhecimento, que é o caso que a gente falou, sou PhD, Sim, eu sim. tenho um doutorado, um pós-doc, não sei o quê, tecnológico, parará, mas não tenho autoconhecimento. Tudo, na minha opinião, começa pelo autoconhecimento. Sim, sim. Porque senão, eu falo, poxa, eu faço tudo, mas eu não tenho autoconhecimento, eu não olho para mim, eu acho que tudo é do outro, tudo é do lado de fora, não tem nada a ver comigo. Como não tem nada a ver com você? O resultado de fora tem a ver com espelhos teus. Porque, não sei se você já ouviu falar sobre frequência vibracional. Já Da ouvi Penny falar. Peirce. Já ouvi Ela tem falar, um mas não livro. conheço profundamente. Tudo que a gente pensa, eu tenho uma formação também, homeostase quântica informacional, tudo que a gente pensa é informação. E isso, de alguma forma, não estou falando de bruxaria aqui, tá? Sim. De coisa holística, estou falando de coisa comprovada cientificamente pela física, né? A física moderna, a física quântica hoje. E tem comprovações sobre isso. Então, assim, mas eu estudei, eu fiz, eu aconteci, eu tenho MBA, eu tenho isso, eu tenho pós. Tá, mas você não tem o autoconhecimento. Você não olha para você e vai continuar errando. Vai continuar se enganchando e gerando espelhos exteriores e causando problema através de problema e não está resolvendo. Então não adianta você estudar tecnicamente e não olhar para dentro. É isso que eu vejo. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, das empresas familiares, tem empresas familiares que são ótimas. É verdade, verdade. Que tem pessoas muito interessadas e que vão investir no desenvolvimento do ser humano. Quando eu estive lá no congresso em Natal, apresentando meu livro, muitas pequenas empresas chegaram, a gente conversou, eu vi empolgação nos olhos das pessoas. Sim. E eu vi um interesse de desenvolver os liderados, né? Eu vou levar esse livro aqui para o meu gerente, porque eu acho que vai gostar e vai fazer muito bem para ele. Então, assim, a gente tem que separar, né? Sim, sim. As empresas que são responsáveis Sim. e que têm a conexão com o funcionário, que trata bem. Outro dia eu vi no LinkedIn uma presidente de uma empresa familiar convidando os funcionários para uma roda de conversa. Eu achei aquilo incrível. Ela ouvindo com legitimidade tudo que as pessoas traziam, escutando, e ela divulga isso no LinkedIn. Eu admiro uma pessoa assim. Foi o que eu falei. As empresas pequenas e médias, elas são 70% a 80% do que existe de empresas dentro do Brasil. A questão é que como a gente lida com todas elas, são poucas ainda que são assim, né? Os exemplos positivos são poucos ainda dentro dessa cadeia de 80% de empresas. Por quê? Porque eu posso ter não seguido essa linha de pensar em pessoas e a minha cultura é para resultados. Pode e ter ganho muito dinheiro e ficado milionário com isso. Mas o mundo está mudando. Sim. Talvez a sustentabilidade das empresas esteja ligado exatamente nessa mudança, nessa virada de chave. Se deu certo até agora pensar em resultado, por que não agora começar a pensar em resultado e pessoas ao mesmo tempo? Não dá para separar. As pessoas trazem o resultado. Sim. Né? Eu conheci uma empresa familiar de grande renome que traz muito resultado, mas que apertava as franquias com um desrespeito gigantesco. Pois é. E dava palestras e dá palestras falando sobre responsabilidade, Pois é. falando Pro sobre compartilhar lucros, falando sobre uma coisa. Não bate lá com cré, né? No dia a dia, com os funcionários, as cobranças, e forçando a trabalhar até não sei quantas horas. Mas pode ser, Marcelo, na minha opinião, e você sabe disso, nós trabalhamos juntos na mesma empresa,
que eu sempre acreditei que as empresas e as pessoas têm o seu tempo. Cada uma tem o seu tempo. Sim. Pode ser que tenha começado desta forma, mas que com as exigências que estão chegando agora, que é importante, porque a tecnologia está pressionando de uma forma muito mais forte hoje para essa questão de resultados. E aí a gente tem que também fazer a separação deste olhar de que é importante só a tecnologia, porque tem muitas empresas se direcionando para isso. Sim, mas com certeza. Eu tiro esse monte de pessoas e coloco máquina. Vou dar um exemplo. Ou substituo mesmo, não por máquina, mas pela inteligência artificial. Porque, por enquanto, a inteligência artificial ela está dependendo de alguém passar a informação para ela pensar juntos, né? E ela, por enquanto, está pensando só... Ela está analisando só o que existe até hoje. E a criatividade? O ser humano tem a criatividade. Olha, eu estou usando muito a inteligência artificial e eu fiquei chocada com alguns resultados. Eu te mostrei até, né? Sim. Que eu pedi para fazer eu fiz uma outra pós, né? Uma outra formação agora, mês passado. E eu pedi para criar um vídeo só a partir das minhas fotos. Sim. Contando uma história, né? Do começo até onde veio que eu escrevi meu livro. E eu fiquei impressionada. Eu peguei fotos minhas de criança e deu vida para quando eu era criança, quando eu tinha 24 anos e assim, até eu imaginando quando eu tivesse aí com meus 75, 80 anos, de cabelo branquinho, dentro de uma nave espacial. Porque no meu livro diz o seguinte, que eu nunca vou parar de pensar, de criar, de estar ativa, porque eu me considero hoje mais criativa do que ontem. Sim, com certeza. E muito mais criadora de novas coisas, né? Eu não paro. Eu acabei de escrever um livro, já criei um jogo, já criei um card, já criei uma metodologia, outra, né? E eu não paro. Assim, vai ser legal, porque hoje eu vejo a inteligência... eu vejo a inteligência artificial como minha parceira. Sim. Né? E eu faço perguntas às vezes. O que você acha dessa ideia? Como que a gente pode melhorar? Sim. Como que a gente pode se aprofundar mais aqui? Pega o seu banco de dados e no seu... é muito legal. Eu tô aprendendo muito. Desafiando. Então, mas esse é o detalhe. Ela pega um banco de dados. Sim. Ela ainda não está no nível de fazer um pensamento... Ainda. Então, ainda. No pensamento criativo de fazer que nem o ser humano que vai trazer das experiências que ele teve. Por enquanto. Por enquanto. Mas algum tempo atrás, eu fui num grande evento de recursos humanos. Eu não vou fazer propaganda aqui. E eu conversei com a Beia Carvalho, que é uma futurista. E aí a gente começou a falar sobre inteligência artificial lá naquela época. Eu falei, então, mas ainda tudo esse questionamento que você está trazendo. Ela falou, por enquanto, Cris. E eu fiquei assombrada de ver, quando eu fui procurar, que lá na China, eu vi um casamento de um senhor de 80 anos com um robô. Pois é. Linda. A inteligência artificial não vai me colocar nesse contraponto que eu falei, que eu e meu marido, às vezes a gente tem umas conversas, ele fala, isso, vai lá, casa uma coach, casa com uma mentora que fica te perguntando, que fica te, né, qual é o seu sentimento, o que você pensa a respeito disso. Então, se ele casar com uma robô, não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso, ele vai deitar, vai Por dormir. enquanto. Pois é. Porque ela pode mudar também. Você lembra de Matrix? Pois é. Então, aí a gente perdeu feio, né? Perdeu feio. Então, eu imagino que o Matrix meio do nada, né? Alguma coisa tem aí. Sim. Então, se a gente se torna refém deste universo, é complicado. Enquanto eu estou de parceria com essa inteligência artificial, estou de braço dado com ela. Sim. Né? Eu peço para ela corrigir meus textos. Veja se tem algum erro de português, porque é importante ter um segundo olhar. Sim, né? Lógico. E é muito interessante. Pô, eu estou usando como minha secretária. Sim. Né? E economizando tempo, né? Que para nós, o tempo é
muita coisa. É muita coisa. Porque se você ganhar 1 hora no dia, é algo a mais que você pode fazer. É uma proposta a mais, é uma ligação a mais, é um contato a mais, sabe? Dá para fazer. Até mesmo você desligar o computador 1 hora antes e descansar. Porque você já fez tudo. Então, é importante essa questão. Não, eu vou te contar mais uma coisa só, antes de você mudar. Hoje eu crio um vídeo usando a inteligência artificial. Porque às vezes a gente cansa, né? Fica o tempo todo criando vídeo. Sim. Putz, hoje é quinta-feira. E fala, pô, nós que somos autônomos, né? Que temos que criar tudo o tempo todo, escreve artigo, escreve isso, escreve aquilo. Aí chega uma hora que você fala, ai, que preguiça de gravar um vídeo de novo. Pô, eu tenho minhas ideias, eu tenho a minha criatividade, eu tenho o que eu quero falar. E aí eu dei a orientação para a inteligência artificial hoje criar um vídeo. Com a minha imagem, com a minha voz. Pois é. Então, vai lá, putz, eu não tô afim de fazer maquiagem, passar batom, nem nada. Vou pegar uma foto e vou pedir só para ela gesticular e eu coloco a minha voz. Sim. Beleza. Sou eu que tô lá sendo interpretado. E aí, como que você vê isso, Marcelo? De clonar isso? Não é de clonar. Um clone, né? Pega a minha imagem, como eu falei para você há pouco, né? Eu criei um vídeo com a ajuda do Gabler, um grande parceirão meu, com as minhas fotos, colocando movimento. Ficou incrível o vídeo. Eu acho que existem coisas que a gente não pode deixar para a inteligência artificial. Acaba a sensibilidade do ser humano. Sabe o toque, o erro, a ruga no rosto, aquela coisa que você não quer ver, mas existe. Sabe, de você se preservar em muitas vezes e aquilo não é mais você. Em algum momento não vai ser mais você. E aí isso é algo que talvez a gente utilize, eu não estou falando eu, você, estou falando a gente como um ser humano. Utilize isso para se esconder um pouco. E a velhice vai vir, as dificuldades, os problemas vão ser os mesmos, né? E eu acho que a gente não pode, nós principalmente, né? Eu, você, eu te conheço como que você é. Nós somos de pessoas, nós somos de sabe, de criatividade. Olho no olho. Olho no olho, abraço, sabe, aperto de mão. O que foi hoje a primeira coisa que eu fiz na hora que eu te olhei? Pois um abraço. Vem aqui me dar um abraço, meu amigo. Faz tempo que a gente não se vê. Pois é. Né? Porque nós somos assim. Então, essa relação, eu acho que não pode acabar. Mas eu adoro tecnologia, eu sempre gostei disso. Eu sei, sempre gostei de vídeo, nisso. sempre gostei eu sempre gostei disso, mas eu não quero que isso acabe, porque se isso acabar, talvez vai acabando um pouco de nós, não só eu e você, mas muitas pessoas que olham com outros olhares para o ser humano. Né? Tem gente que ignora o ser humano, eu olho com outros olhares, eu quero ajudá-los, eu quero ser ajudado pelo outro, então essa troca não pode acabar. Mas você lembra aquilo que a gente veio conversando aqui? Sim. Cada um está no estágio. Sim. Então eu não posso cobrar do outro aquilo que eu gostaria que ele fosse. Sim, lógico. Porque nem eu estou no nível búdico, né? Sim. Se eu for falar assim. Sim. Eu também estou no processo de desenvolvimento. Sim. Então, só voltando aqui, você falou assim para mim, pô, Cris, você não para de estudar, né? Fiz outra pós. Mas para quê? Para entender mais o ser humano. Entender a mim mesma. Para que eu não seja gancho de crenças limitantes do outro. Então, essa linha, nós somos muito parecidos. Eu sei. A questão é que você vai lá, faz uma formação, uma pós e está ali dentro de um contexto que você acredita. Hoje eu utilizo, não é o meu tempo, não. Eu utilizo o meu tempo para estudar filosofia, para estudar a história do mundo, para estudar sobre neurodiversidade, para neurociência. Eu quero entender essa parte que nunca foi explicado para a gente
e que poucas informações a gente tinha sobre isso e que a gente precisa lidar com gerações diferentes, Sim. com os filhos, com os netos, com as pessoas que trabalham no mundo corporativo e muitas vezes a gente não tem senso para isso. Sim. A gente não tem conhecimento para isso. Então, por que existe preconceito? Por que existe racismo? Por que existe... Eu preciso estudar como que era o mundo antes. Claro. Eu venho tendo, assim... Eu estou muito surpreso com as coisas que eu venho encontrando na história do mundo. Sendo que as pessoas têm a mesma fonte para estudar que eu, que são livros, que é a internet, mesma fonte que eu, e as pessoas ainda são preconceituosas. Mas então, eu tenho uma máxima. Aquelas pessoas que são preconceituosas, elas já foram crianças. Elas receberam uma educação. Aí Sim, você fala com assim, certeza. mas como? Bom, eu e meu irmão recebemos a mesma educação. Sim. O meu irmão funciona de uma forma A e eu funciono de uma forma B. Mas Sim. é porque ele é ruim e eu sou boa? Não. Porque eu sou boa e ele é ruim? Não. Porque cada um tem uma compreensão sobre o mundo. Sim, é verdade. E aí... E tem o interesse também, né? Não, eu acho que assim, cada um tem uma forma própria de responder ao mundo. De novo, o espelho. O que está dentro de mim é refletido de uma forma e aí eu enxergo aquele espelho. Como eu interpreto isso é que faz a diferença. Cada um tem uma interpretação sobre o mundo. Então, umas têm um pouco mais de paciência e tolerância e outras não. Mas da onde que vem isso? Cada uma teve uma educação. Cada uma teve uma crença que foi criada lá no começo. Quanto mais a gente estuda o ser humano, mais a gente compreende dessas pessoas o que elas podem dar, o que elas podem entregar para o mundo. Se eu fico indignada com tudo o que acontece, eu estou no círculo de preocupação. Sim. E não no círculo de influência. Então, o que eu posso fazer? Eu estou sempre nessa minha tentativa, nessa busca incessante do que eu posso fazer. Se eu ficar olhando só para o círculo da preocupação, eu não faço nada. Eu cruzo o braço e falo, então vamos esperar Deixa rolar. a bomba atômica vir e eu morro. E, poxa, eu tenho um olhar sempre... Quem que falava para mim que eu tinha um óculos cor-de-rosa? Mas não é um óculos cor-de-rosa. Lá onde a gente trabalhou. Sim, sim. Quem que falava isso pra mim? Eu não me lembro quem que era. Acho que foi o Fábio. O Fábio falava isso pra mim, né? Sim. E eu falei assim, Fábio, não é uma questão de óculos cor-de-rosa. É uma questão de compreender o contexto e ver o que cada um pode colaborar com a sua parte. Eu faço o meu melhor para colaborar com a minha parte da história. Sim, sim. Né? Então, quando a gente fala de cultura, de empresas familiares, de grandes empresas, então, eu sei que cada uma está dentro do seu tempo. Ela vai fazer aquilo que é possível para ela naquele momento. Mas ela precisa se esforçar. Bom, se ela não consegue se esforçar, o que eu posso apoiar? Né? Eu vou entrar com a minha parte desse quebra-cabeça todo. A gente desperta dentro das organizações aquilo que elas deveriam ter já pensado e ainda não pensaram. E a gente desperta. E esse despertar significa eu tô te dando um toque do que pode acontecer amanhã. E o que você pode melhorar. Quanto tempo leva para você melhorar depende de você mesmo, da empresa como cultura e dos líderes e assim cascateando. Eu acredito nisso. Por isso que eu falo, nós temos um tempo, mas precisa ter interesse também de melhorar isso. Né? E porque as empresas, elas normalmente querem melhorar só quando bate no bolso. Né? Ou existe uma cobrança do governo. Ou uma cobrança do governo. Não está cumprindo uma lei. Exatamente. Né? Porque a saúde mental está até... Né, todo mundo fala aí no mundo corporativo, mas é mimimi. É culpa de uma sociedade que está buscando ferramenta, desconectada com a realidade, está buscando ferramenta ou jargões para resumir o problema ou julgar pessoas. Sendo que hoje eu não estou com nenhum tipo de problema mental, mas amanhã eu posso ter. Depende, a vida é cíclica, né? Muda toda hora.
Enfim, vamos dar continuidade aqui que eu queria te perguntar mais uma coisa. A cultura organizacional, ela tem a ver com vendas? Quando você trabalha com resultados, que eu te conheço como líder, você faz uma estruturação dessa equipe e mostra para as empresas como elas devem interagir com o mercado, com as pessoas de dentro, com o back-office, né? E a linha de frente de resultados também. Como que eu atinjo resultados com as pessoas? Exatamente. E aí eu quero voltar essa pergunta para você. Como você apoia as organizações a ter um olhar mais crítico para a área comercial, para trazer resultados de uma forma mais coerente junto com as pessoas, respeitando as pessoas, né? Mas aí eu queria que você respondesse a minha pergunta. Então, o que acontece? Quando a minha forma de lidar com os resultados foi muito nessa questão de vamos mudar um pouco o processo, né? Porque era de cima para baixo um processo de cobrança, pressão, contratação, pressão, cobrança, né? Em cima do funcionário. Ok, eu contratei a pessoa que é boa naquilo que faz, mas eu preciso trabalhar essa pessoa. Então eu fazia o processo inverso. Eu trabalhava as pessoas que estavam comigo, seja 20, 30, 40, 50, 60. Eu trabalhava essas pessoas com treinamento, com plano de incentivo à venda, criava um plano absurdamente diferente do que se imaginava e a empresa concordava. Enfim, algo que trazia motivação para as equipes trabalharem a favor delas, mas estava trazendo resultado para a empresa. Mas, Marcelo, quantas vezes eu já desci lá na sua sala, porque quando a gente trabalhava eu era RH e você é comercial, você estava em roda de conversa com aquele monte de mulheres. Pois é. E ouvia cada uma delas e trazia alguma reflexão e instigava para elas pensarem por elas. Pois é. Você lembra disso? Lembro, lógico, nunca vou esquecer. Mas o que acontece? Por que eu começava com a base? Porque lá de cima eu já sei que estão criando estratégia, né? É o dono com a diretoria, né? E vai cascateando. Então, eu precisava trabalhar aquilo que eles não pensavam nas pessoas. Sim. E, vou só pagar comissão? Não, não é só comissão. Elas necessitam de mais coisas. Inclusive de eu escutar as dificuldades de cada uma. Nossa. Se você coloca 80, hoje nem existe mais isso de 80 pessoas nas costas de um líder, né? Hoje é dividido vários líderes, lá mesmo já tem 5 para tratar com a quantidade de pessoas. Nossa, imagina, você empilhando vários pratinhos ao mesmo tempo. Então isso foi a minha forma de lidar e eu sempre trouxe resultado. Não só onde a gente trabalhou, mas em outras empresas também trouxe resultado porque comecei a trabalhar a parte de baixo. Isso é a cultura. A cultura minha era pessoas. A cultura da empresa era resultado. Aonde bate isso, aonde vai se juntar? Quando tem o bom entendimento de um lado e o bom entendimento do outro. Que você percebe que o resultado não vem só da cobrança, da pressão, mas vem sim de uma estratégia criada para que as pessoas comecem a compreender por que os resultados. Para ganhar mais, para ter mais cliente, para não sei o quê. Mas não é só isso. Para eu também trabalhar com felicidade, né? Sabe o que eu percebo? Que às vezes vem uma estratégia e entrega para as áreas que estão na linha de frente e fala, se vira. E a execução fica capenga. Sim. Porque não tem como encaixar aquela estratégia pensada lá em cima e não estão no dia a dia. Então, como que a gente faz para a execução estar tão alinhado com a estratégia, Marcelo? Então, em que nível hierárquico que você está falando? Olha, chegou lá da presidência da diretoria, a gente fazia balance scorecard. Sim. E tinha um planejamento, né? Então, o que o Marcelo vai fazer na área comercial para entregar o que a estratégia está pedindo? E às vezes você falava, pô, o que vocês estão me pedindo é muito maior do que eu tenho de ferramenta. Você já passou por isso? Já passei. E como que você resolveu isso? Então, tudo era uma ação exclusiva minha. Eu batia de peito com algumas pessoas, né?
o que não é bem visto isso dentro das O organizações. que é batia de peito? Bater de peito significa que eu não tinha autonomia para fazer algumas coisas e eu criava a minha própria autonomia. Você não me deu autonomia, Cris, para eu fazer. E eu ia lá e batia e eu criava a Você minha era autonomia. insubordinado? Não. Eu simplesmente atendia a necessidade que a empresa queria de mim. A empresa ou os liderados? Não. A empresa queria de mim. Tá. Explica um pouco mais Os sobre liderados, eles querem também algo de mim. Tanto que a pressão é de cima para baixo e de Sim. baixo para cima. isso. Você ficou sanduíche ali. né? Todo mundo que é líder tem essa Sim. pressão, né? Claro. De dois lados. A questão é que eles esperem, mas eles sabem até onde vai. Uhum. A diretoria, o dono de uma empresa, né? Aquelas pessoas que podem tomar decisões, Uhum. eles querem, mas eles querem para ontem. Sim. O resultado para ontem, sem pensar em todos os pontos, Uhum. né? E aí eu chamava para mim a responsabilidade e eu atendia os dois lados. Sim. Os dois lados. Só que eu atendendo a base da pirâmide, que eu sempre chamo da base da pirâmide, porque a base da pirâmide é onde funcionam as coisas. Uhum. Se eu atender essa parte aqui, eu vou estar atendendo lá em cima. Sim, com Porque eles vão estar certeza. entregando e vão ter resultados e a gente chega. E aí eu fui trabalhar numa concorrente e essa concorrente estava prestes a quebrar. Tanto que a gente ia lá, minha chefe na época, não lembro se, eu não posso falar o nome, mas até faleceu já e tudo. Sim. Mas ela falava o seguinte, ó, essa é a empresa, passava do lado que ia visitar cliente comigo, essa é a empresa que é sua concorrente. Eu não conhecia ainda, né, tudo mais, a empresa só pelo nome, mas aí eu falava, por quê? Porque estão quebrando, né? Beleza, quando eu fui trabalhar lá, eu entrei e nós, tanto eu como o diretor, como uma outra menina que foi comigo, que era da empresa que a gente trabalhou também, nós três juntos, 2 gerentes e um diretor, nós fizemos a empresa crescer em um único ano. Eu me lembro disso. Único ano. Nós triplicamos o faturamento da empresa em um único ano. Por quê? Porque eu trabalhei a base como sempre. A base é fazer. As pessoas não sabiam vender para pessoa jurídica. Lá se trabalhava só com pessoa física. O física não dá dinheiro. Quem tem dinheiro são as empresas. Uhum. E aí nós começamos a trabalhar as empresas. Só que eu precisava treinar essas pessoas. E elas foram treinadas adequadamente. Lógico que umas não querendo, mas foram obrigadas a sentir aquilo e continuar na empresa daquela forma que estava, e nós fizemos isso. Elas ganharam mais, a empresa ganhou mais, eu ganhei moral, né? Eu não ganhei mais, mas eu ganhei moral. Então, assim, o foco nos resultados que eles sempre quiseram, eles perceberam que podia ser feito de outro jeito. Não é só foco em resultados, é trazer as pessoas Isso, junto. trazer as pessoas para trabalhar Claro. e ter o foco no resultado todo mundo junto. Também. Então isso fez acontecer. Foi isso que fez acontecer. E óbvio que tudo que faz acontecer, você se destaca diante de outras pessoas, que aí tem toda aquela questão das invejas e tudo mais. Isso vai acontecendo. Mas isso é porque o ser humano não está preparado para mudança. Essas mudanças que estão acontecendo hoje, eu acho sensacional, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, as pessoas não estão preparadas, mas hoje elas já enxergam essa questão de mudança acontecer. Elas enxergam, elas sabem que nesse momento eu preciso agora estudar um pouquinho sobre IA. Agora eu preciso contratar uma ferramenta para fazer isso. Agora eu preciso falar com as pessoas porque eu preciso de inteligência emocional, tenho que fazer feedback, não sei o quê. Elas estão começando a entender. Só que é devagar, como sempre, né? Quando você tem um líder que proporciona isso, você dá mais velocidade para o negócio. Eu acho que tudo tem a ver com a questão de não ter medo das coisas. Pois é, né? Também isso. Hoje, antes de você chegar, eu estava conversando com um querido amigo, que nós vamos trazer ele aqui, o Fernando Sarmento. E eu conheci num fórum muito interessante de recursos humanos, né? E ele estava dizendo, o que faz o ser humano, quais sentimentos, né? Faz o ser humano falhar. Uhum. São 2, na verdade. Quais são? Você saberia? Você arriscaria? Não, 2 eu sentimentos. não teria só 2, eu teria básicos. vários, mas pode falar. Não, 2 resumem todos. O medo. Uhum.
e o amor, né? Então, na verdade, são dois sentimentos, não que fazem falhar, mas dois sentimentos que tocam o ser humano. Uhum. É o medo e o amor. E eles podem falhar, né? Ou não. Se não tiver isso, né? Exatamente. Uhum. O medo é o maior de todos. O medo, ele ocasiona raiva, ele ocasiona frustração, né? E a gente até levei ele para falar sobre a Copa do Mundo, que acabou de terminar, o que aconteceu. E eu fiquei muito decepcionada com a Argentina pela forma, o comportamento que eles tiveram diante de tudo, uma festa que poderia ser maravilhosa. Eu estava torcendo para a Argentina, porque eles estavam jogando de uma forma primorosa, estava lindo. Só que virou um lugar, um campo de batalha deles. Eles deixaram as emoções além do profissionalismo, né? Superar o profissionalismo. A gente pode levar isso para dentro da empresa. Pois é. Então, você comentou de inveja. Na verdade, a gente veio conversando também no caminho. As pessoas que têm inveja, na verdade, elas têm uma admiração profunda por você. Só que elas chegam, se torna doentio, porque essas pessoas, elas te admiram tanto que elas querem se tornar você. Pode ser, sim. E aí a relação fica tóxica. Isso é explicado pela psicologia, né? Então, no meio de todo aquele furdúncio que estava acontecendo no final da Copa, tinha um rapaz, que eu esqueci o nome dele, eu não sou muito boa de futebol, ele estava ajoelhando, com as mãos impostadas para o céu, agradecendo por ter vencido da equipe espanhola. Né? E no fundo, tinha gente brigando, discutindo. E você fala assim, eu posso julgar, né? Pô, o que está acontecendo ali? Por que eles estavam fazendo aquilo? Né? Quando a gente entende o ser humano, eu não vou ficar julgando as pessoas, mas eu posso aprender com isso. Sim. Qual a inteligência emocional daquelas pessoas que estavam ali? Naquele momento, por que aquele estava rezando e agradecendo? E por que aquele estava tão frustrado? Medo. Esse cara que vira raiva, que vira soco, que vira agressão. É o medo. É o medo de não ser reconhecido mundialmente como esperava, que já foi. Então, estava com medo de voltar para o país e não ser ovacionado novamente, né? E esse rapaz agradecendo, porque ele venceu. Mas ele não estava tão agressivo como todos estavam. Foi uma coisa que é chocante. Eu falei assim, meu Deus. Mas vamos compreender tudo o que está acontecendo. Essas pessoas estão com medo. Então, quando a gente olha para as empresas, as pequenas, as médias, as grandes, o que acontece com o líder que só vê resultado? Ele tem medo. Lógico. Ele está com medo de não entregar o resultado, porque ele é tão cobrado lá de fora, de dentro do mercado. Mas porque ele quer caminhar sozinho. Ou não. Não dá para a gente julgar. Então, assim, cada um tem um percurso. Lembra da terapia? Sim. Eu vou dar terapia para todo mundo. Legal. Mas cada um vai responder de uma forma no tempo dele. A mesma coisa acontece com a empresa. O que eu posso fazer para apoiar essas empresas? Deixa eu compreender. E eu te dou um apoio, se você quiser. Se você quiser, a gente vai construir algo bem profundo e legal, que seja sustentável. Né? Essa é a minha visão. O que eu quis dizer com às vezes, a pessoa está se distanciando, um medo de você fazer algo que você seja visto de uma outra forma. Eu fui dar um treinamento numa empresa de comunicação não violenta e depois, no final, uma das pessoas, um líder lá, ele falou, eu não vou fazer esse exercício de comunicação, da metodologia. Eu não vou fazer, porque eu já estou para me aposentar. Eu acho que tudo que eu fiz aqui foi o melhor. 30 anos de empresa foi o melhor. Essa pessoa já estava desgostosa com
com a situação, já tinha passado por vários perrengues, por isso que eu acho que as pessoas às vezes têm medo de como vai ser reconhecido. Eu vou mudar hoje, depois de 30 anos que eu venho dando porrada em todo mundo, eu vou mudar hoje e falar mansinho com você ou de uma forma respeitosa, se eu nunca tive respeito, eu vou estar mentindo para você, entendeu? Então esse tipo de ação dá um pouco de medo na gente, porque muitas pessoas podem estar pensando isso. Não, mas tem a mentalidade fixa. Sim. E a mentalidade de desenvolvimento. De crescimento, de crescimento. Uhum. Então, assim, que personalidade que tem essa pessoa, né? Pois é. Ela pode ter uma personalidade mental. Ela pode ter 60 anos, eu tô quase com 60 anos, daqui um ano e, sei lá, em fevereiro eu faço aniversário, dia 20 de fevereiro, e eu sempre fui, vamos lá, sabe? Eu te falei, né? O meu marido foi visitar um cliente em São José dos Campos. Eu falei, não conheço a cidade, quero ir lá conhecer. Mas o que você vai fazer lá? Eu falei, vou conhecer. Mas eu vou trabalhar. Eu falei, me deixa lá na portaria, eu pego um Uber, vou conhecer a cidade. Sim. Mas que você é maluca? Eu falei assim, não, eu quero conhecer a cidade. Então, o que é a mentalidade, né? Sim. A mentalidade tá envolvendo... Eu tô disposta a conhecer novas coisas o tempo todo, e eu vou fazer 60 anos daqui. Um ano e ela vai. Sim. Né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então... Não tá tudo certo, né? Porque eu já tenho 60 e não tá tudo certo. Tá tudo meio errado. Tá tudo certo. Tudo tem o seu tempo. E eu vejo o quanto de maturidade eu tenho, como as coisas são mais fáceis com certeza. de enxergar o contexto e de lidar com isso. Com certeza. Cris, a gente tá chegando ao final. A gente não tem muito tempo, então eu queria que você... Qual a mensagem que você deixa para a liderança e para as empresas em relação à cultura? Em poucas palavras. Olha, fora do autoconhecimento não tem salvação. É isso. Olha para dentro, vai ler um livro, vai escutar podcast da Cris e do Marcelo. Pois é. Eu tenho vídeos muito profundos no YouTube também. Então, vai meditar, vai olhar para dentro. Empresa, líder, começa com você. Então, comece trabalhando com os líderes, porque daí um líder, eu sei que ele é exemplo para toda a equipe. Sim, deveria ser. Mas é pro bem e pro mal. Sim. Então, se o líder começa a trabalhar com o líder dentro da organização, tanto que eu sempre proponho, vamos conversar com a liderança primeiro? Isso. Não, eu quero um treinamento para o líder. Para esse líder, peraí, vamos conversar, vamos olhar como que está o contexto, vamos fazer uma pesquisa para saber como que é, faz um assessment, vamos dar uma olhada como que está a sua equipe, aí a gente trabalha com essa equipe, né? Com base na informação, né? Com base nessa informação, porque ninguém tem a fórmula mágica, vai lá em 1 hora você faz isso, e porque eu fui autuado, não, peraí, ninguém é mágico aqui, né? É isso aí. Então, vamos trabalhar com as pessoas da forma e o respeito que elas merecem. Muito bom. Cris, quero agradecer. Mais uma vez a gente junto aqui. Vão existir outras oportunidades. Mas muito obrigado por aceitar o meu convite, tá bom? Sempre, com toda a alegria, estarei aqui do seu lado, meu amigo. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada.